Opa, pessoal, do Matemática não é Surreal. Eu hoje estou com o Cristiano Marcel aqui, mais um podcast. Gente, ele é o cara mais famoso que eu vou entrevistar aqui no nosso canal. Ele tem mais de 5.000 seguidores lá no YouTube, mais de 3.000, quase 4.000, né, seguidores, né, lá no Instagram. E ele é um cara, né, de matemática, né, do Rio de Janeiro, que eu vou ter a honra, né, de entrevistar hoje, né? Cristiano Marcel, quem é você? Me conta um pouquinho mais sobre você. Cristiano Marcel é um professor de matemática do Colégio Pedro II, né, do Campus Porra, Realengo, bacana, bacana, junto com o Cleiton, junto com o Cleiton, é isso aí, junto com o Cleiton, um parceiro. monte de gente muito boa lá. E professor da rede pública, privada, e parece até uma coisa meio que alguma coisa repetitiva que se fala por aí, mas é um cara que acredita na educação. Não sei se é educação do jeito que está, mas a gente acredita na educação. É, nós cremos porque nós somos frutos dela, né? Né, cara? Eu tenho tudo que tenho por causa dela, né, cara? Por conta dela. Sim, sim. Pô, mas me conta um pouquinho mais dessa sua história. Você era criança de que bairro? Você sempre morou no Rio? Você é de outro estado, né? Me fala um pouquinho disso. Eu sou nascido e criado em Nova Iguaçu, né, cara? Eu Beleza. estudei num colégio chamado Iguaçuano durante minha vida inteira. E daí Aham. eu fiz um pré-vestibular chamado M. E depois dei aula no Iguaçuano, depois dei aula no M, né? Maneiro. Depois de ter me formado. E fui estudar em 92, assim, na UFRJ, para fazer matemática. Ah, pô, então você fez Né? matemática com meu irmão Orlando. Você conheceu o Orlando Júnior? Não, Rolando eu conheço bem, porque do Pedro II, Ah, pô, pensou com Tijuca, ele é meu irmão. ele é do meu concurso, pô. Ele é do meu concurso. Ah, Orlando Vascaíno, né? Ele, Vascaína, Vascaína. Pô, meu irmão, não, cara. não sabia disso, não. Mesmo pai e Ele é mesma mãe que eu. Orlando Vascaíno também. E aí, eu Exatamente. fui lá, cara. Pô, Mas vocês me entraram formei, junto, então foi 2008. É isso? pô, isso aí. É Concurso 2008, esse foi. 2008. Aham, porque eu É entrevistei meu isso. irmão outro dia e lembro das datas. 2008. Foi 2008 que a gente entrou junto. Mas Mas não, você não tem. era. Mas volta atrás. Você era um bom aluno em matemática quando você era criança? Você tinha facilidade com Horrível, matemática? horrível, horrível. Eu só fui me. Por que tu escolheu Eu, matemática, cara? não, é engraçado, é aquela história de sempre que acontece com inúmeras pessoas. Eu tive um professor chamado Sebastião Soares, que depois foi meu professor, foi meu colega de profissão, e meu amigo até hoje. E aí ele me apresentou uma coisa que, pasme, cara, uma coisa que eu não sabia que existia, chamada geometria. Rapaz, Ah, imagina, eu cara. no terceiro ano do ensino médio, Você foi fazendo fisgado pela pré-vestibular, geometria. estado pela geometria. Porque o que acontecia nessa escola que eu estudei? Era álgebra, 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 álgebra. Aham. Eu acho que nem análise combinatória direito eu estudei. E aí eu fui fisgado pela geometria, cara. Quando eu fui começando a estudar geometria, 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 e aquilo me abriu uma porta. Foi a Aham. droga que me abriu a porta para drogas mais pesadas. É sempre assim. Sempre tem uma droga que te abre para as coisas mais pesadas. Mais pesado. Foi o caso da geometria, foi essa droga. E aí, Aham. cara, eu me embalei nisso, cara, eu não parei mais. E aí acabei, Caraca, falei, cara, eu vou cara. fazer matemática. Mas Caraca. desisti num certo ponto, né? Porque eu falei, Aham. não, eu não vou ser O professor e professor ganha tal. pouco, o professor não dá nada, não A vale a minha mãe era professora, pena. e eu acho até que foi nesse não, cara. Eu acho que assim, cara, eu não acredito que você é um bom professor e tal. Aí fui fazer telecomunicações, cara, no Aham. Cefet. Aí Pô, eu odiei sei. tanto que eu tentei fazer o magistério. E aí Aham. me formei. Me formei. Mas, Aham. cara, eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, cara. E Aham. no âmbito da vida me levar, porque eu não sei se você planejou a sua vida Não, profissional. Eu, não. Ela foi surge, ela vai levando. surgindo. É isso que é interessante. A maioria das pessoas que eu conheço do magistério, Aham. da minha época, assim, pra cá, incluindo a sua, é Sim? assim, o cara vai fazendo matemática. Você tinha sonho? Nunca sonhei em fazer isso, mas tô nessa vida Não. aqui e não quero sair mais. É Exato. engraçado isso, né, cara? É Exato. engraçado isso. E Ou foi seja, isso. você entrou em 92 lá para FRJ, você teve dificuldade, né, para passar no vestibular? Olha, cara, no vestibular não, no vestibular eu passei bem. Aham. Passei relativamente bem. Porque quando eu entrei no vestibular e lá para março, que, como eu te falei, apresentou geometria e tal, eu falei, cara, eu vou começar a estudar e tal. E isso é muito importante, né, cara? Eu tava com um grupo de amigos bons que Sem sombra gostavam de de estudar. dúvida.
E aí foi. Não tive dificuldade de entrar, mas quando entrei na UFRJ, eu tive muita dificuldade de saber onde eu estava. Aham. E eu acho que você deve passar, Todo os seus mundo. alunos lá devem passar por isso, cara. Todo mundo O que eu passou tô por fazendo isso. aqui? Cara, eu sempre conto essa história sempre que eu posso, cara. Eu tive Aham. uma professora, que você Aham. deve conhecer bem, chamada Valci. Pô, A Valci, Valci Santos. é, a Conheço Valci me bem. salvou. Ela Sério? me salvou. Que Sério, maneiro sério. Porque, isso, cara. imagina, Felipe, imagina, sim, cara, eu era bom em geometria. Sim. E na minha primeira, ela me deu geometria. E na minha primeira prova de geometria, acho que eu tirei 2, cara. Eu falei, não, se eu sou bom em geometria, cálculo, então, aí álgebra eu tô ferrado. Claro. Tô doido de pouco, cara. Cara, ela me chamou na sala dela, ela e a mim e a vários colegas. Sim, sim. Falou, menino, olha só, você é bom de geometria, mas você não sabe escrever. Eu falei, gente, eu sou Isso. analfabeto de geometria. Ela, não é isso. Não é isso. Você não demonstra as coisas, você sai. Era aquela coisa de cursinho, né, cara? Exato. Você sai Sabe? Não é? resolvendo. Sai resolvendo. Aí você não. Ela falou, qual o livro que você tem em casa? Eu falei, eu só tenho o livro do Morgado. Aham. Ela, você vai pegar o livro do Morgado, do Sim. Eduardo Wagner do Morgado, e vai demonstrar todos aqueles teoremas tal que a gente já viu em sala de aula. Aí na outra prova dela eu tirei 9, cara. Porque Ah, o meu problema realmente era não saber escrever, e ela não podia deixar é aquilo isso. passar. Linguagem matemática. Era só a Linguagem, linguagem, a tal da linguagem matemática. e eu acho isso, achei isso, eu sou grato a ela até hoje. Eu falo com ela isso até hoje, e na defesa do mestrado eu coloco isso. Porque ela me salvou, ela que me colocou no magistério. Porque se não fosse esse ato, que para ela foi um ato bobo, Sim. né? Para ela Era foi um ato corriqueiro, né? corriqueiro, Corriqueiro. chegar para o aluno e tal. Isso me tornou um pouco mais humano também quando eu olho um aluno, cara. Quando eu vejo um Aham. cara, pô, o rapaz tá com dificuldade, falando, não, cara, tu lembra, seu danado, que você também teve esse mesmo problema Exatamente. em curso superior, entendeu, cara? Isso me tornou. Eu agradeço muito a ela, muito mesmo. Realmente a vacina é maravilhosa. E você levou quanto tempo dentro lá da faculdade? Porque é muito comum a gente levar 5, 6, 7, 8 anos, né, para se formar. Você lembra quanto tempo você levou? Você formou bem? Não, eu não consegui me formar na FRJ, porque o que aconteceu? Na minha vida, eu comecei a dar aula. E E naquela época, todo mundo porra, cai cara, nesse, todo mundo cai nisso, né? Entra pra isso é uma faculdade e começa a dar maldição de aula. faraó, né, cara? Todo mundo- Todo mundo E cai aí, nisso. todo mundo, cara. E aí, Sim, quer dizer, eu tava namorando a minha esposa atual, né? Que é a minha sim, esposa, mãe da minha filha. E sim. aí, cara, chegou um momento que ela ficou grávida. E eu falei, cara, como é que eu Ah, vou sair de Nova Iguaçu, ir pra faculdade? E aí começou a pintar um monte de aula à noite. E eu falei, uhum. cara, eu tenho que dar, tenho que começar dinheiro e Vambora. tal. E Vai dentro. se arrastou aí mais uns 3 anos, não sei. E eu sem me formar, faltando um ano. Ah, E aí, naquela época, o MEF começou a ficar em cima, né, cara? Porque era algo começou. normal você dar aula sem estar formado, como você lembra disso. Super normal. Meu irmão fez isso muitos anos. Muitos anos também. E aí o que aconteceu? Esse mesmo professor, o Soares, que me apresentou a geometria, Aham. me chamou para tomar uma cerveja e tal, bater um papo. Falou, Cristiano, olha só, cara, ou você se forma, ou você vai se dar muito mal na vida. Falei, mas não dá, não sei o que. Ele, cara, para com sua vaidade idiota. A Unig aqui, Aham. faz ali, você vai saber só as matérias de licenciatura, cara. E você já sabe da aula e tal. Deixa dessa vaidade de querer se formar na Na FRJ e tal. FJ. Aham. E eu segui o conselho dele, e em um ano me formei, peguei, acabou. Aí, acho que na metade da década de 90 eu estava formado. Mas por causa dessa vaidade eu fiquei, É, não, porque tem que formar. longe a FRJ, e é de dia, quase não tem matéria à noite, você tinha que trabalhar, então, pô, muito mais complicado, era Piorou mais. tudo, cara. Exatamente, era mais fácil você fazer perto de você aí. Sim, sim. Bom, você se Aí, formou, você já trabalhava em vários lugares, pelo que eu tô entendendo. muito, não, eu tinha uma carga horária dos 50 tempos, assim. Caraca, que isso? É, eu tinha uma Muita. carga horária de 50 tempos, assim. Já dava aula em turma preparatória para colégio naval, escola naval. Caraca. Sempre Aqui de eu devo muito. geometria? Sempre de geometria ou você Hã? fazia tudo? Sempre Não, com. pegava o que dá. Pegava tudo. Eu lembro uma vez.
Eu me lembro de ter uma vez um curso que falou assim, professor, a gente está precisando de um professor de estatística aqui. Eu falei, estatística na Agora! área, pô. Agora! A carga hora é tal, a hora a aula é tal. Eu fiz a conta na cabeça e falei, meu irmão, Vale a já pena. fui direto para a biblioteca, peguei uns livros de estatística aí dentro. Era estatística básica, né, cara? Aham. Assim, mais ou menos. Aí eu peguei e foi. Nunca fiz. Esse lance de você dar aula em pré-militar é muito bom, porque você não fica Sim. pegado só com geografia, ou só com álgebra, só com Sim, aritmética. sim, sim. Entra e vai, né? É porque as questões são bem difíceis, né? Os pré são bem Sim. difíceis. São boas questões. Isso, isso ajuda muito a gente a passar para os concursos, por exemplo. Passei para o Colégio Pedro II com facilidade muito grande, por conta disso, né? Porque as questões e tal. Isso é bom demais. Você fez o concurso do Pedro II em 2008, né? 2008. Final. 2007 para entrar em É. 2008. Não, foi 2008 Foi mesmo, mas a gente 2008 deu mesmo. entrada em dezembro. Foi. Ah, entendi. 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 Eu Bom, e seu irmão, a gente não tinha nem mestrado na época. Era, é, era, não, não tinham nenhum dos dois. Vocês fizeram depois, né? a gente fez Vocês o fizeram o Profimate junto. Profimate juntos? Sim, acho que ele era uma turma antes da minha, alguma coisa assim. Ah, tá. Lá no IMPA, né? Vocês fizeram o Profimate Os junto no dois eu IMPA. fiz com o Gugu lá, aritmética 2 com o Gugu lá. Você também aceitou isso? Não, mas não, com o Ah, Gugu não. Eu fiz matéria com o Wagner, que é geometria, né? aham. Pô, porque Eduardo Wagner é um professor maravilhoso, né? Todo mundo quer falar com Nossa, ele. Não, mas antes de eu chegar nossa nesse teu senhora. mestrado, calma aí que tem uma outra coisa. Eu quero saber por que você tá com esse violão aí. Me fala um Ah, porque pouquinho eu, desse eu sou. violão. É porque, é porque eu esqueci de falar que eu sou um artista frustrado. Ah, então vambora. Pô, então mostra aí pra gente. Mostra Eu aí. quero saber que professor que não é um artista frustrado. Vai, Todos. fala, você Não, não não é. tem. Eu com certeza sou. Com certeza sou. Rapidinho. Valeu. Nossa, toca mesmo, é sério. Uau! Sensacional, você toca mesmo, levou a sério o negócio. Sensacional, sensacional. Não, tranquilo. Muito bom, Ah, muito bom, muito bom. Então você estava dando aula num ritmo extremamente extenuante, já dando aula para muitos lugares. Você chegou a ser professor do estado, né, do município de Nova Iguaçu, enfim, ou é não? o que aconteceu. Assim que eu terminei a universidade, né? Aham, Aí aquele lance dos amigos falaram, cara, faz o concurso público e tal. claro, E eu fiz pro estado, estado e do aí Rio mesmo. fiquei no estado um bom tempo, depois fiz para município de Nilópolis, depois Caxias, assim, alguma coisa do tipo. E aí fui, em 2008, que entrei no Pedro II e junto com o município de Caxias. Aham. Foi isso mesmo. Conta para mim essas experiências, né? Como é que era dar aula no estado? Como foi dar aula no município, né? Fala para mim um pouquinho sobre isso, de como é que era o município aí, né? Como é que era o estado, enfim, como é que eram essas pessoas, como é que era o público? Não, no município de Caxias eu dou aula até hoje. Até hoje Mas você dar tá aula lá. até hoje eu estou no município de Caxias. Aham. Porque eu sou 40 horas no Pedro II, eu não sou de dedicação exclusiva. Mas Sim, eu me sim. lembro que foi muito marcante quando eu entrei no estado, porque eu entrei numa turma que eles literalmente não sabiam tabuada. Mas não era uma turma de sexto ano. Porra, Era caramba. uma turma de primeiro ano, assim, cara. Eu Aham. falo, cara. E aí você entende muito do que acontece por aí com Sim, relação à matemática. sim. Bom, a gente vai falar isso daqui a pouco, mas inclusive essas minhas coisas de canal e de perfil de Instagram são justamente para tentar
contemporizar isso, ver se eu dou alguma contribuição nesse sentido. Sim. É você olhar e saber, cara, você tem uma educação super, hiper defasada. E Felipe, vou falar uma coisa que eu acredito. Um professor só não tem o que fazer, Aham. entendeu? Um só, Sim. entendeu? Um só. Ah, cara, você vai dar um jeito naquilo? Não, você vai ajudar e tal, Sim. mas você não tem como resolver aquilo. E aí foi a primeira vez que eu tive a sensação de impotência. Esse foi quando eu trabalhei no Estado. Sim. Foi muito bom, porque eu tive experiências muito legais, mas eu me lembro dessa sensação de impotência, foi muito ruim isso. Entendo, Muito, muito imagino. Imagino. ruim. Você vê aquilo por você não poder fazer nada, né? Você não conseguir, né? Não dá tempo, Você. né? Não dá tempo. Pois é, não dá tempo. Ou você ensina o cara tabuada e razão e proporção, Caraca. porque função quadrática você não vai ensinar, entendeu? É. É ensinar porcentagem, porque logaritmo você não vai chegar. E aí você fica ali, cara, tagando um balde Uhum. num incêndio da O Mata incêndio da Atlântica. mata. Uhum. Imagino. Isso foi muito complicado para mim. No início foi muito complicado. Eu me sinto até muito, muito bem, porque eu não me conformei com aquilo, sabe, cara? Não adianta, deixa esse moleque pra lá, então não. Agora, tem uns que você não consegue controlar. Por exemplo, no município de Caxias mesmo, já tivemos 2 alunos em que eu já chamei eles para conversar, cara, pô, vamos fazer alguma coisa, e o cara tá morto, o moleque de 14 anos tá morto, Caraca. porque entrou com tráfico, Meu essas Deus. coisas, né? Essas coisas que a gente enfrenta. Essas mazelas que você se sente impotente e você tem que abstrair quando chega a casa, porque, meu irmão, tem tua vida, né? Então, você não, aquilo ali não estava sob seu controle. Isso foi ruim. Isso foi muito Sim. ruim. É ruim até hoje, em Aham. alguns momentos. Aham. Mas tem gente que passa por coisa muito pior. Eu vejo relatos de amigos aí que passam por coisa muito pior. É, não, pô, ameaças e etc, ameaça de Sim, morte, parada pesada. Parada sim, pesada. sim. É, você me passa, vem o dono da boca falar. As coisas Sim. bem pesadas que a gente Por enfrenta. isso eu nunca passei, mas, cara, isso é horrível, né, cara? Imagino, imagino. E como é que foi quando você entrou dentro lá do Pedro II, né? Porque aí é uma outra realidade, né? Como foi? O Pedro II foi uma experiência muito legal, porque, sobretudo no campus Realengo 2, os Aham, alunos lá são muito interessados, né, cara? Tem alunos desinteressados e tal, mas os alunos, aham, então, eram muito interessados. E eu tive contato com pessoas de um outro mundo, né, cara? Porque aham, eu trabalhava na iniciativa privada ou num colégio público que você vê que a máquina está toda desmantelada. sim, No Pedro II a coisa funcionava, né? Claro, exato. ele tem os Tem os feitos seus dele, como problemas. Uhum, mas a máquina funciona, entendeu? Você sim, dá a matéria, você cobra, você. E aí isso foi muito legal no Pedro II. Eu gosto muito de trabalhar no Pedro II e, sobretudo, num órgão público, e aham, isso é chato falar isso, mas num órgão público você trabalha com professores que se sentem dignos por trabalhar ali. exato. Uhum. Entendeu? É No porque são Estado, muitas das vezes, valorizados, né? isso. No Estado você vê é o cara que está ali porque, sabe? E no Pedro II não, era um órgão público em que você tem essa valorização. Hoje, quando eu vejo pessoas, e eu não quero entrar em mérito de política, nada disso, Não, mas claro. quando eu vejo pessoas falando mal do Pedro II ou do IFRJ, esse cara não sabe o que está falando, né, É, cara? Não sabe o quanto aquilo ajuda as pessoas, entendeu? Quando o exatamente. O cara fala, quanto por muda a exemplo, vida. não tem, cara. As pessoas que não trabalham com educação, por exemplo, eu Aham. vejo pessoas, vou dar um exemplo fora um pouco, mas que a prova da UERJ já foi a prova da UERJ e tal. Eu falo, por quê? Não, porque a prova da UERJ está fácil. Eu falei, cara, a prova da UERJ é a mais inclusiva que você pode imaginar, porque ela consegue Sim. absorver de um cara da escola pública que está tão defasado e consegue jogar o cara lá dentro. Ela é inclusiva, mas as pessoas não querem entender isso. Isso aí vai. Aí eu tenho que abstrair também, porque senão eu me irrito com essas pessoas e tal. Mas o Pedro II foi muito legal, cara. Foi muito legal. Até hoje eu gosto muito. Hoje eu trabalho só com o pessoal do Proeja, que para mim é muito bom. Pô, cara, que maneiro isso, né? Muito bom. Só Eu não para quero sair do Proeja. explicar, né? É uma educação de jovens e adultos, não é isso? Isso. É. Que É só à vai fazer um noite? curso técnico. Como funciona? Só à noite. À noite. Que é para um curso técnico de administração e informática.
Uhum. Acho que agora só temos administração informática. Qual é a faixa de E alunos? Faixa de idade de alunos que você tem? as mais variadas. A dona Altina, que era uma senhora que tinha Aham. 81 anos, Porra, que ano retrasado, barato. Que barato. era a única que sabia tabuada, velho. Muito doido aquilo. Uau. E os moleques tinham 56. Eu falei, pô, dona Altina, é isso aí. É legal. Muito bom, muito bom. Muito legal. Eu, assim, eu levei o Rafael Procopio, que é meu amigo de Aham. longa data, dar uma Sim. palestra para eles. Cara, eles se Super famoso na amarraram. internet. Ele é um monstro, né, cara? É. Ele é um monstro. E Aham. aí eles se amarraram pra caramba, assim e tal, cara. Na Dona Solange, a gente faz algumas coisas lá de apresentações culturais. Dona Solange, totalmente desanimada com a vida e tal. E, cara, eu fiz a apresentação de violão e ela cantou. Cara, Cara, que pô, maneiro. mas ela adorou, cara. Ela cantou Sorri do Djavan, sorri quando a dor te torturar. Rapaz, pra ela aquilo foi o máximo. E aí O você fala, pô, Marco. Chantal, mas não, muito. Mas você ensina matemática? Ensino, mas dentro Sim. de um padrão, né, cara? Ensina ela juros, como ela não deixa alguém passar a perna dela com relação à porcentagem, né, cara? Aham. Mostro, sei lá, o site do Banco Central, onde tem uma calculadora do cidadão para ela conseguir. É mais um enfoque, mais Utilitário, humano, né? Utilitário mesmo, né? utilitário. Essa é a palavra, essa é a palavra, velho. Essa é a palavra, isso aí mesmo. É mais um Mas enfoque é muito legal. utilitário. A pessoa usar no dia a dia, né? É Muito isso. legal. Eu gosto muito de lá, de É. trabalhar à noite, assim, é mais cansativo e tal, mas eu acho legal. Fantástico, fantástico. E, pô, como é que criou o seu canal? Da onde veio a ideia? Obviamente você é amigo, né? Lá do Paulo, né? Lá do Paulo Rafael Pereira, né? Procópio, exato. E aí você já Sandra deve ter essa Cunhota. ideia, né? Mas como é que veio a ideia de você fazer o seu canal? Ó, em 2012, eu entrei Aham, para um projeto do INPA, que o professor Eduardo Wagner me chamou, sim. que é o Portal da Matemática, né? E aí Ah, eu que tenho, maneiro. eu devo ter uns, sei lá, uns 200 ou mais vídeos lá. E aí, pô, é muito vídeo que eu tenho gravado lá. Maneiro, Eu, o maneiro. professor 2012, então Gustavo. foi antes. Foi quase antes do Procópio começar a fazer vídeo, né? Foi lá atrás mesmo. Então, o Procopio já fazia vídeo antes, cara. Só que ele tinha Caraca! 300 seguidores. É muito antigo nisso. E ele Aham. falava, cara, monta um canal, cara, monta um canal. E eu falo, não, dá trabalho, não dá Dá trabalho, não dá trabalho, dá trabalho. trabalho. E dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Cara, a gente vai terminar o papo aqui, eu vou gravar um vídeo para lançar amanhã. Eu sei. Assim, um compromisso meu, entendeu? Assim, Aham. de dar trabalho. Dá Então ele falou, trabalho. não, não, tal. E aí, há um ano atrás, né, cara, eu falei assim, eu vou botar esse projeto para frente, porque Aham. eu tenho que deixar alguma coisa. São dois motivos, sem hipocrisia. Eu tenho que deixar primeiro um legado meu Sim. para pessoas, né? Aham. Nesse âmbito ainda, cara, você tem que hoje ter um canal. Eu acho que o professor que não enxergou isso ainda tem que enxergar. Isso é uma A boa dica. iniciativa, a iniciativa privada, ela procura você nas redes sociais. Então, ou você é o Exatamente. cara da rede social que está bebendo e no baile e tal, ou você é o cara da rede social que está transmitindo um conteúdo. De E a valor. empresa vai te de valor. De De valor. valor, de valor. Sim, claro. Ela vai te contratar por causa disso. Então, o professor que não enxergou isso ainda, é, nesse mundo globalizado louco que a gente vive, cara, ele tem que tomar tino na vida, cara. Ele tem que fazer Exatamente. alguma coisa, entendeu? E Exatamente. outra, convenhamos, é também ganhar dinheiro, né, cara? Eu pretendo Claro. montar um curso Normal. para mais normal, que É, porque quanto né, mais dinheiro você ganha, mais, né, conteúdo você distribui gratuito, né? distribui, É normal. É isso mesmo. normal. Exato. É Mais montar você um se curso. incentiva. É, montar um curso de aritmética básica, um preparatório, alguma coisa, que aí eu ajudo pessoas e ganho dinheiro com isso também. Claro. E outra coisa, Felipe, eu não sei até quando eu vou conseguir dar aula com a mesma vitalidade em sala de aulas, locomovendo por esse Rio de Janeiro louco, né, cara? É. Com muitos trânsito e tal. Não sei. É, É, exatamente. esse foi o motivo. Entendi. Mas os caras me deram muita força, né, cara? Procopio, Paulo, me deram muita força. Muito, muito força. Ah, pô, Muito. né? Pô, São vai seus lá. amigos pessoais, né? É assim. São seus amigos, normal, né? E eles hoje estão muito grandes já no YouTube, ambos, né?
Eu, né, conheci o O total Procópio, tá com mais de 2 milhões. tá com mais de 2 milhões. E o Paulo acho que tá com 900 mil, algo assim. Tá quase 1 milhão. É, eu, eu conheci o Procópio em 2014 ou 15. Era pequeno o canal dele. Nessa época o Era. canal dele ainda era bem pequeno. E aí a gente se conheceu, né, pessoalmente. Eu coloquei ele numa boa lá na Firjan, lá para um trabalho que ele foi fazer, né, lá na Firjan, que ele já tinha o canal Eu dele. lembro desse trabalho. Eu Então, lembro disso. fui eu e Fernando Vilar, né, que colocamos ele lá nesse trabalho. Nós indicamos ele. Aí a gente teve uma reunião com ele, né, falou para ele até o que ele tinha que fazer e tal, demos umas dicas lá. E aí ele foi lá para esse trabalho lá na Firjan, porque nós já fazíamos trabalho lá para a Firjan, né, nessa época. Aí o Hélio meio que falou, pô, né, queria fazer alguma coisa aqui. Aí eu falei, pô, cara, a gente conhece o Procópio. Aí ele conheceu o Procópio, né, o Fernando, né, conhecia o Procópio já. Aí a gente mandou mensagem, aí teve essa reunião e ele foi para lá. Então, isso já era muito pequeno o canal dele. Era assim, Ele fala, pode ser lembro, aquela filmada. lembro que o canal dele era pequenininho ainda era pequeno. E aí depois disso O ele Fernando foi. está falando do Cato da FJ. Exatamente, Fernando Vilar. Porque nós fizemos faculdade junto, né? Eu entrei, né, com o Fernando em 97 e, né, Fernando, um expoente também, Fernando um monstro, um cara muito, muito bom. E aí ele foi lá pro KPFRJ e a gente é muito amigo. A gente é muito próximo. A gente foi sócio em vários negócios, várias empresas, montamos várias coisas Legal, juntos. legal. A gente é muito amigo. E aí ele conhecia né, o Procópio já, e aí por isso que essa relação virou. Mas eu acho exatamente a Maneiro. mesma coisa que você falou. Quem ainda não percebeu que tem que lançar uma rede social, né, para divulgar o que sabe, para se expor na internet, para dar conteúdo para as pessoas, ainda está brincando. Eu acho que a pessoa tem que Então, perceber que isso é o futuro. e em qualquer nicho, né, Felipe? Em Qualquer qualquer nicho. nicho. Nosso, qualquer nicho, um cara tem que fazer isso. Exatamente. Matemática ou outros, né? Matemática ou Ou outro, outros. né? E Eu, o que, que você está vendo hoje na educação, que você esteja vendo que está, assim, ainda continua indo para um caminho ruim? Ou seja, você pega alunos hoje e você ainda vê que esses alunos têm os mesmos problemas. Você acha que está piorando? Você acha que está melhorando? Como é a sua visão sobre hoje na educação em matemática, especificamente? não, eu acho que os alunos de hoje têm as mesmas dificuldades dos alunos anteriores. Certo. Mas eles são mais dispersos por causa das mídias sociais e tal. Não acho que seja esse o problema. Eu Aham. só acho que o aluno, quando eu comecei a dar aula em 95, ele falava assim, cara, eu posso não gostar de matemática ou física e tal, mas eu tenho que saber isso aqui, porque o meu futuro está aqui, cara. Eu vou Aham. ter que ralar, porque eu vou ter que enfrentar isso. Hoje eu não vejo o aluno ter horizonte para nada. A maioria. A Aham. maioria, assim. Pô, eu vou estudar matemática porque. Porque o quê? Eu vou para onde? Entendeu? Pô, foi feita uma reforma, mas o nível de desemprego continua alto, cara. Eu vou trabalhar onde? Entendeu, cara? E aí Aham. eu vejo. Cara, eu acho que o aluno de hoje, ele fala assim, cara, eu não vou aprender isso porque isso não vai me servir para nada. Sim. Porque eu vou acabar. Eu vejo isso, isso me entristece muito. Ele é muito desesperançoso. Ele não vê Uhum. um horizonte, ele não vislumbra nada, entendeu? Por exemplo, o aluno da época de 95, 96, quando eu entrei em pré-militar e pré-vestibular, o cara estudava aquilo que ele queria passar para sargento, para oficial e tal. Então, pô, ele dava o gás dele. Hoje não, ele não vê isso como solução para a vida dele. Isso, eu acho que esse é o diferencial do aluno de hoje para o aluno da década de 90, quando eu comecei a dar aula. Ele não vê o conhecimento como solução para ele. Mas o conhecimento como internet, de marketing digital, essa coisa louca que está rolando por aí, ele pode até ver isso como solução. Entendi. E aí ele até cobra isso. Pô, eu vou para aqui porque isso aí não vai dar nada para mim. Eu acho que é isso, cara. Eu vejo isso conversando, não é um papo de. Eu diria num espaço amostral aí de umas 200 pessoas com quem eu já conversei, que todas elas falam a Aham. mesma coisa, entre o aluno adolescente e o mais velho. Aham. Isso entristece um pouco. Né?
Porque você vê que a ciência está um pouquinho indo para baixo, né? Com isso, né? Porque se você não tem ninguém que queira, né, estudar, queira se dedicar, né, que tenha brio, você meio que vê a ciência indo para baixo, né? E essa onda negacionista que acontece no Brasil, inegavelmente, No é mundo, algo né? muito doido. É no No mundo, mundo, no né? mundo. É no No mundo. mundo. Isso não é um privilégio só nosso. Mas no mundo todo, cara, é uma coisa muito complicada, né? Porque isso vai deixando você pior ainda no quesito de. Vou te dar um exemplo. Vamos aplicar o Teorema de Pitágoras. Você chega na sala e aplica. Demonstrar, você demonstra para dois, três ali, No máximo. porque no máximo, cara, entendeu? Eu fico imaginando como é que deve ser, sei lá, você lá para demonstrar limite com aquele epsilon maluco. Eu tô pensando, né? Não, eu já abdiquei de demonstração em cálculo 1 já tem muitos anos, tem mais de uma década. Eu não Porque demonstro você nada em cálculo 1, nada. Nada, nada, nada. Nada, nada. vai, Eu vou vai só embora. fazendo exercício. O nome do curso se chama o quê? Cálculo. Então aqui a gente Então veio vamos para fazer. fazer conta. Daí para frente eu faço conta. Eu não Pois é, falo, cara, entendeu? porque senão não dá realmente, né, para fazer isso. E aí eu deixo as demonstrações para o curso de análise. Quando eu dou Sim. análise, aí eu tenho que demonstrar tudo, e aí eu explico os motivos e tal. Mas isso já é mais restrito a só a matemática, né? Quase ninguém faz análise. Só realmente a É. matemática estuda esse negócio aí mais louco. E você falou de um tópico, né, importante, que é a ideia, né? Porque muita gente, né, tem a ideia, né, Cristiano, que você estuda, né, matemática e ela tem que ter uma aplicação prática ali imediata na hora. E só que eu tenho uma visão, né, de matemática que ela ajuda para você, né, construir, né, raciocínio. Até para você julgar uma fake news, até para você julgar alguma coisa que está acontecendo. E você falou, né, de negacionismo. Você acha que a matemática, né, te deu maior, né, senso crítico? O que tu acha disso? Você acha que está relacionado? Eu acho que está totalmente relacionado. Uma pessoa que. Bom, o falecido, que hoje morreu, o Biratan D'Ambrosio, falava isso, né? É, é, ele falava isso. Matemática é basicamente resolver problemas. Né? Sim. Aí você vai, mas as demonstrações, tá? Você está resolvendo um problema, você tem que demonstrar aquilo. Então, quando você se vê numa situação que você tem que resolver aquele problema, para que você consiga chegar ao seu objetivo, você consegue fazer isso com tudo na tua vida. Tudo, Exato. absolutamente tudo na sua vida, entendeu? Inclusive, num sistema linear que não tem solução. Tem problemas que também não tem solução. Então, você Exato. adiciona. Não tem solução, não tem como resolver, entendeu? A solução dessa equação, nos reais, eu não consigo resolver. Deve ter algum outro lugar imaginário que consiga. E aí você fica mais de bem com a vida. E Sim. essa é a verdade. A matemática te liberta. Não chega a ser uma religião e tal, mas, bom, Pitágoras achava diferente. Mas, cara, Pitágoras não pensava assim. Pitágoras achava que era uma religião. era uma religião. Ele fez a Então, seita. nossa, né? Porra, até exagerada, diga-se de passagem. É. Mas eu acho que a matemática ela faz isso com você. Eu acho que a Sim. matemática faz isso com você. E tem uma passagem, cara, que se você me permite contar. A Claro, pô, gente, por muitos favor. anos atrás, cara, a gente ia para Cabo Frio. E foi tanta gente, cara, aquelas casas de praia que tem todo mundo. Ele falou: tem um quarto, tem o sofá e tem o Ah, chão. Aí eu conto isso, eu acho que eu tô inventando. Pô, cara, aí, como é que a gente vai fazer? Vai todo mundo pagar igual? Eu falei: não, eu vou botar peso 3 para a cama do quarto, peso 2 para o sofá e peso. brilhante. Cara, eu fiz a média ponderada lá, fiz o cálculo proporcional. Meu irmão, a média ponderada, perdão, fiz o cálculo proporcional. Proporcional de média mesmo. Todo mundo assim, cara. Aí as pessoas falam assim: cara, Uau. Cristiano, tu é muito inteligente, como é que tu pensou nisso? Eu falei: meu Deus do céu, cara. Isso é Como, sexto ano, sabe? como você não pensou nisso, né? Como você não Caraca, Cristiano, pensou como é nisso? que você pensou nisso? Cara, que Não, ideia mano, genial. eu botei peso 3 para a cama do quarto, peso 2 para o sofá e peso 1 pro chão. Cara, todo mundo ficou contente, cara. Que Pô, ideia ficou genial. muito bom. Que Todo mundo ideia foi pro genial. Peró, rindo à toa. Pô, legal.
Só sei que quando eu terminei a conta, eu falei assim, eu quero dormir no chão, porque tô pagando menos, tá? Pô, tem uma história muito boa dessa, né, cara, que a matemática. Porque muita gente quer empreender hoje em dia, né? Muita gente quer fazer marketing, né, digital, isso está muito em voga hoje em dia. A gente está gravando esse vídeo em 2021, e se você está vendo esse vídeo em 2050, saiba, né, cara, que em 2021 todo mundo está querendo fazer marketing digital, lançamento, isso está muito em voga hoje em dia. Isso é uma coisa que em 2021 é muito em voga. E aí, eu lembro que eu fui, né, para uma empresa uma vez, né, para fazer, né, um vídeo para eles, né? Eu estava filmando vídeos, enfim, a gente estava fazendo um projeto com ele, um projeto grande. E aí tinha dentro dessa empresa, era uma empresa de milhões. Ele já faturava milhões, ele fazia comercial da Oi, ele fazia comercial de várias empresas grandes, ele era bem, bem rico. E aí, numa discussão dessa de qual o valor que a gente vai pôr nesse projeto, isso e aquilo, ele falava que ele pagava, em média, 18% de imposto. E que tinha que descontar o valor do imposto. E que isso era uma coisa muito difícil. Porque todas as vezes que ele ia receber alguma coisa, ele tinha uma planilha, com um fator que ele descobriu, que ele fazia uma conta lá dividida por esse fator, e que esse fator ele demorou meses para achar. Ele, né, o contador dele, ficaram meses tentando fazer o fator. E por qual é o valor? Exatamente. Exatamente isso. Não, e aí ele me mostrou. E esse fator era um número gigante, porque como ele faturava milhões, tinha que ter muitas casas decimais. Então eles ficaram testando casa decimal por casa decimal muito tempo. Aí eu cheguei lá, olhei pra ele, olhei pro Fernando, o Fernando tava do meu lado. Aí eu olhei pra ele, olhei pro Fernando e falei assim, pera aí rapidinho. Aí eu fui na planilha, fui lá, digitei e achei exatamente o fator que demorou meses pra achar. E o cara riquíssimo, riquíssimo. E aí, porra, mas como é que tu sabia? Aí eu falei, é só passar pra cá dividindo. É só passar pra cá. Então assim, tem uma... Essa história é real. Então, assim, não, essa história é real. Porra, e ele, o contador, o jurídico, meses quebrando cabeça, porque eles queriam saber quanto eles tinham que cobrar para ganhar líquido, né, para depois pagar os impostos. Olha só o problema, cara. Extremamente básico. Mostra o quanto a nossa matemática é deficiente, porque você tem o contador envolvido, você tem um jurídico envolvido, você tem um dono de empresa muito bem sucedido, rico envolvido, e o cara não tinha ideia disso. Entendi isso. Bom, você que está assistindo esse vídeo, pense também agora em dar consultoria de matemática básica. Exatamente. Exatamente. Você pode montar uma empresa só de dar consultoria disso. E já que você falou disso, vou dar uma segunda dica aí para você, que é o seguinte. Muita gente fala para mim, Felipe, eu boto 30% no meu produto de margem para mim. Então, se eu vendi R$1.000 no dia, R$300 é meu. Meu Deus, acabou. Isso aí. Pô, e aí, eu não entendo porque não tenho mais estoque. O cara falou pra mim, eu não entendo porque não tenho mais estoque. Eu falei pra ele, bom, eu acho que eu sei o motivo. Entendi isso. Como a nossa matemática. Então, gente, você que está ouvindo aí, que quer ser empresário, né? Você tem que saber matemática básica. Pode parecer que não, mas isso vai fazer uma diferença gigante lá na sua vida. Vai fazer uma diferença gigante. Mas deixa eu te perguntar, você fez mestrado em quê? Qual foi a sua tese de mestrado? Mudando de assunto, você fez mestrado em quê? O que você falou do mestrado lá? Quando eu cheguei para conversar com o Paulo César Pinto. Pô, você fez com ele era teu orientador, que foda. Porque eu fiz a tática que todo mundo tem, né, cara? Eu vou pegar o bam, porque ele não vai me deixar na mão, né, cara? Com certeza. E aí fui falar com ele. E aí eu falei, pô, professor, eu quero fazer algo sobre matemática financeira, mas como libertação justamente para isso. Porque eu tinha passado por uma situação indo para lá um dia, e era uma coisa do tipo assim,
era R$ 12 e eu dei Aham. 50. E eu falei, senhorita, o caixa, eu vou te dar 2, você me dá 40. Cara, ela me olhou assim, ó. Não, eu vou lá trocar. Eu falei, cara, ela tá achando que eu tô querendo. Eu falei, cara, isso não tá certo. E aí eu contei isso pra ele, eu falei, professor, Muito eu falei, bom. professor, você acha mesmo que essa menina do caixa, se o cara da Casa Bahia falar pra ela que 10% de 100 é 80, ela não vai acreditar, professor? Acredito. Ele vai. Acredita, cara. Porque Claro. acredita. Aham. Aí, aí a gente fez algo. Triste, né? É, é triste isso. Triste porque o E aí a gente fez parcelamento hoje em algo. dia é tudo feito assim, né? E assim, eu não sei como você acha criminoso. Eu acho muito. Eu O acho papo do criminoso cara também. fala assim: olha, o preço à vista é o mesmo que parcelado. Não pode ser. Se você está antecipando, essas coisas que a gente vê. E aí eu falei com ele, a minha proposta, uma das minhas propostas era retirar da grade do ensino médio matrizes determinantes e sistemas lineares e colocar matemática financeira, Porra, entendeu? caraca. Não que eu não acho, Faz todo não que eu não acho sentido. matriz determinante. É muito melhor pro povo. Faz todo sentido. Felipe, todo mundo que estuda matemática no ensino médio vai fazer álgebra linear? Não Não, vai, entendeu, cara? Não, não vai. Então é muito melhor que o cara é, 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 saiba matemática financeira. E aí, mas eu tentei colocar dados da OCDE, tentei apresentar a calculadora do cidadão aham, pro cara, e aí ali mostrar como é que aquela fórmula surge para as rendas antecipadas, adiantamento de pagamentos, essas coisas. aham. Essa foi a minha ideia, entendeu? E foi bom, eu achei que foi muito bom, eu achei Com que foi excelente, certeza. cara. Não, foi muito mais útil na matemática financeira, porque o cara usa a matemática financeira o tempo todo, né? Ele precisa. Pois é, Eu tenho uma deveria visão, usar. eu tenho uma visão que PG, ela não só serve para fazer cálculo financeiro. PG só serve para fazer Sim, cálculo financeiro. Ela não serve para mais nada, sim. PG. Você aprende PG e ela não tem uso. Mas se você sabe que PG faz cálculo, né, financeiro, pronto. Aí você resolve um monte de problema aí que nego tem e que nego nem sabe. É incrível isso, né? Eu, quando fui comprar meu Era o primeiro carro, 0,82 do Ricasso lá, né? exatamente, 0,82 do Ricardo. Muito engraçado. Não, foi a parada, foi sensacional. Foi só Foi dividir, surreal. foi surreal. Foi realmente na matemática surreal. Foi realmente matemática surreal. Mas o Você que que pode você. gravar esse vídeo aí. Não, isso é muito bom. Esse foi sensacional. Mas o que que você acha que vai acontecer no futuro da nossa profissão? Né? Está um momento, né, de pandemia e muito difícil. Você deve estar tendo que dar aula, né, online, enfim. Tá? Bom, e aí eu quero ouvir, né, de você, né, como é que está acontecendo, tanto lá em Duplicaxis quanto lá em Realengo. Mas o que que você acha que vai acontecer no futuro a partir disso? O que que você acha que vai ter daqui a 10 anos? Como é que vai ser a educação em matemática ou em geral, mais uns 10 anos para frente? O que que tu tá vendo? Você sabe que eu não sei te responder isso por um motivo motivo até do meu canal. É. Essa época de pandemia tivemos, o professor foi forçado a saber de várias tecnologias, vários aplicativos, né, vários métodos. Uhum. O cara não sabia o que era o Google Classroom, não sabia o que era uma série de coisas e tal. Beleza. E aí eu fiz agora uma pesquisa na comunidade do YouTube do meu canal, falando assim: como vocês preferem que eu grave os vídeos? É, através da mesa digitalizadora, PowerPoint ou quadro? 90% quadro. 90% quadro. Caraca. Foram mais de umas 700 pessoas assim, quadro, quadro, quadro. Ele falou, Ah, matemática é quadro, tem que ser quadro. Então, ah, eu fico pensando, e a gente discutia isso na época do mestrado, lá sim. com o próprio professor Paulo César. Se você coloca, por exemplo, o Excel como ferramenta, mas será que a gente está aplicando essa ferramenta de acordo? Será que isso está ajudando? Entendeu? Será que isso realmente ajuda o cara a construir conhecimento? Eu não Uhum. sei se isso ajuda realmente o cara a construir conhecimento, entendeu? Entendo.
E aí eu não sei como é que essa tecnologia vai ficar. Eu me lembro que quando nem tinha o GeoGebra ainda, Felipe, era o Cabri Geometry, Isso. né? Desse, cara, desse É. aplicativo. Cara, quando eu comecei a mexer naquilo, eu falei, cara, isso vai ser a solução, os alunos vão se amarrar. Aí os alunos viram aquilo e disseram, legal, um dodecaedro, legal. Aí no primeiro dia, mas vamos calcular o número de vértices, o número de faces dele, sabe? Não houve. Aham. Eu discuto muito esse discurso de que a tecnologia vai incentivar o cara a estudar. Não vejo isso por esse lado, não. Eu acho que é mais quem conduz aquilo, entendeu? Quem Sim. conduz aquilo. Teve uma aula que eu me lembro que eu fiz num colégio, em que peguei uma planilha de Excel e coloquei a expressão 1 mais 1 sobre x elevado a x e peguei aquela ali, fui jogando lá para os 7.000, 8.000, 9.000 e aquilo ficou 2, Isso. é, Perto do E. aproximadamente perto do E, entendeu, cara? 2, é, é, perto lá do 17, E. alguma coisa assim. Isso, 2,7, deu 718, assim, chega É. até o 718, depois ficou meio perdidão. Isso. E, cara, isso foi legal. Isso foi legal. Isso foi maneiro. Porque eu mostrando pro cara, o cara talvez não enxergasse. Eu disse, cara, é por isso então que dá esse 2,7 alguma coisa. Agora eu entendi, entendeu? Uhum. Mas, cara, e nesse aspecto eu acho muito bom a tecnologia, mas eu não vejo no futuro tecnologia que faça o cara entender matemática sem um facilitador que somos nós dois, assim, de todos os que nos assistem. Eu não Sim. consigo enxergar isso. Isso eu não consigo. Essa é a visão que eu tenho de tecnologia. Uhum. E você acha que aula só gravada não vai resolver esse problema? Sempre vai ter aquela dificuldade do aluno precisar tirar uma dúvida, precisar ter alguém do lado. Eu acho, cara, eu acho, sabe por quê? Porque as dúvidas são muito. Específico. Eu, quando era mais novo, Uhum. e você, quando é mais novo, você é arrogante, inevitavelmente, Muito. eu falo, Nossa. muito. Você, quem está assistindo a gente deve estar novo e fala, você, cara, você é arrogante. Pode ter certeza que depois você vai Pode ter descobrir que você certeza. é. Aí eu falava, são dúvidas bobas, cara, mas eu vejo que hoje não são dúvidas bobas. E às vezes o cara chega numa potência de expoente racional, o cara tem dúvida naquilo. E aí não adianta você postar um vídeo pro cara, tem que pegar ali, o cara faz isso, faz isso. Aí o cara consegue compreender. Essa parte humana do professor vai ser muito difícil de substituir. Eu não vejo tecnologia que substitua. Os Uhum. vídeos do YouTube e tal ajudam muito, Sem né, cara? Esse dúvida. bate-papo que tem aqui ajuda muito. Mas, fora isso, eu acho que não vai rolar. Eu acho que não vai rolar. Pô, maneiro. Bom, nós estamos indo aqui, né, para o nosso final, e aí sempre aqui no final eu digo para a pessoa que eu estou, né, entrevistando para ela me fazer uma pergunta, não que eu vai dar uma resposta certa, mas que ela faça uma pergunta para também, né, conhecer um pouquinho mais sobre mim. Então, Cristiano, qual a pergunta que você quer me fazer? O que você quer saber mais? Legal. Vamos lá. Se você hoje pudesse escolher entre ser um empreendedor e um professor, por qual Uhum. caminho você seguiria? Se eu pudesse voltar no tempo e escolher lá atrás, em E ser 97, entre o somente empreendedor. ser um empreendedor como professor, ou seguir essa carreira de professor acadêmico que você tem hoje, qual delas você seguiria? Olha, eu tenho quase certeza que eu iria empreender na área, né, de educação de novo. De Porque novo. eu acho que a área de educação. Porque eu fiz mestrado e doutorado em matemática pura. Mas eu fiz por uma consequência. Eu estava estudando muito, num ritmo muito acelerado, e aí meio que foi natural. Você vai fazendo a matéria porque você está ali estudando aquilo, ganhando bolsa, vivendo de bolsa. Enfim, você está ali naquele corre. E aí eu fiz muito rápido. Eu fiz muito rápido isso. E então passei por isso sem perceber se eu queria isso. Eu, com 23 anos, 24 anos, já estava meio que formado nisso. Então, assim, é muito jovem, você não tem noção ainda da vida, você não sabe o que é a vida. Quando eu fui dar aula mesmo, de fato, né, que eu, né, viajei Brasil, né, dando aula, vendo a educação ali em loco, em vários lugares, muito pobres, muito ricos, todo tipo de ambiente. Quando eu fui conhecer as pessoas ali na ponta mesmo, eu, aí eu vi o quanto eu gostava, né, dessa parte, né, de ensino, né, de produzir. Eu gosto de empreender também.
eu gosto de empreender. Tem essa veia, né, empreendedora, né, de você fazer um projeto, desse projeto crescer, de você dar mais conteúdo, né, para mais pessoas, de você entregar algo, né, de valor, né, que transforma a vida, né, da pessoa. Em todos os projetos que eu, né, participei, eu tive essa veia empreendedora ali de entregar algo que dê valor para quem pega aquele material ali na ponta, seja o aluno, seja o professor. Eu fiz muito projeto para o professor, seja aluno, seja professor. Eu quero que no final ele olhe aquele projeto e ele entenda que aquilo ali é algo, né, de valor, que valeu a pena ele passar por aquela formação. Mas isso é uma veia empreendedora inata em mim também. Mas eu acho que eu voltaria, não faria matemática a princípio, acho que eu iria ser um empreendedor na área de ensino, mas sem necessariamente ter feito matemática. Feito outra matéria, outra área, administração, de repente, ou outro setor, e aí eu teria empreendido. Eu acho que eu faria isso. E se eu voltasse no tempo, acho que a primeira coisa que eu falaria para mim é: compra Bitcoin. Compra Bitcoin pra caralho, compra muito Bitcoin. Compra Bitcoin como se não houvesse amanhã. O único erro que eu acho que eu cometi foi comprar pouco Bitcoin. Pouco Bitcoin. Eu devia ter comprado, foi muito, eu devia ter comprado de tonelada. Quando tava R$ 10, eu devia ter enchido o carrinho. Acho que era isso. Uma cuia, Enchido a cuia, comprado tudo, meu salário inteiro. Falei, deixa essa parada aí guardada que no futuro isso vai valer muito dinheiro. Eu tinha noção que ia valer muito dinheiro. Mas entre a noção e o medo, você vai mais com medo do que a noção, entende? Eu tinha noção na matemática que ia valer muito dinheiro, mas a gente acaba optando mais pelo medo. Não que eu não tenha comprado, mas mais pelo medo do que por ter comprado. Eu devia ter comprado tudo. Muito bom. Bom, né, Cristiano, muito obrigado. Deixa aqui um recadinho final, né, para quem está nos assistindo, que em geral são professores de matemática, pessoal da área de educação também. E aí deixa meu seu recadinho aqui para eles sobre o futuro, o que você indica para eles fazerem, enfim, dá o seu recado final. Cara, pô, se você tem uma gama de pessoas que são professores que aí estão, cara, estude como se não houvesse amanhã e ensine como se você estivesse aprendendo aquilo pela primeira vez na vida, cara, porque o Felipe fala um troço muito certo, a melhor coisa que você tem é ver o brilho no olhar de qualquer pessoa, seja criança, adolescente, seja da sua esposa, quando você consegue explicar alguma coisa e aquilo ali agregou valor àquela pessoa e ela pode até não agradecer, mas ela é grata a você, cara, o Cristiano me salvou, o Felipe me salvou, esse professor me salvou, porque agora eu tenho esse conhecimento básico que vai me ajudar na vida. Cara, e outra, largue a vaidade e a arrogância pra lá, cara, porque isso não te leva em absolutamente lugar algum, cara. A lugar algum. Não seja. Eu sou de uma época, peguei uma época da década de 90, por exemplo, tinha muito professor arrogante e tal, e eu quase me tornei um, porque você vive naquele meio. Não seja arrogante, ajude o teu amigo, e é isso, cara, é isso. Seja o mais humano possível, que a gente está precisando de gente assim nesse mundo louco e polarizado. Bom, muito obrigado pelo recado final. Gente, eu vou deixar todas as redes sociais, né, do professor, né, Cristiano Marcel aqui embaixo no vídeo. Sigam eles lá. Claro que vocês, né, já devem seguir ele, mas sigam ele lá. Deixem um comentário que você veio, né, por causa desse vídeo. Um grande abraço para vocês e ótimos estudos.